Olá, boa tarde, seja bem-vindo ao Direto da Redação desta terça-feira, 20 de dezembro. E a gente já começa falando sobre a vacina contra a Covid-19. A segunda dose já foi liberada para o público infantil. Roberta trouxe o pequeno Pedro, de 2 anos, para tomar a dose da vacina contra a Covid-19. Para ela, um alívio imunizar o filho mais novo. Alívio de alegria, né? Porque aí todo mundo, a gente tem mais confiança de que tudo vai correr bem. A gente estava só na expectativa, só faltava ele para a família, né? Toda está imunizada e protegida contra o Covid. De 6 meses até 2 anos de idade, as crianças recebem doses fracionadas do imunizante da Pfizer. As doses estão sendo aplicadas no Shopping Iguatemi Fortaleza de 9 às 17 horas, sem necessidade de agendamento prévio. Foram vacinadas com a primeira dose 2.534 crianças nesta faixa etária. Para a aplicação da segunda dose, são esperadas somente nesta primeira semana 700 crianças. A gente precisa completar o esquema dessas 2.534 crianças que já iniciaram o esquema. São 3 doses da Pfizer Baby, então iniciou a primeira dose, 4 semanas depois tem que tomar a segunda dose, que é esse público aí de 2.534. Inicialmente 700 crianças estão já com o esquema para tomar essa segunda dose. E após a segunda dose, 8 semanas depois, ou seja, 2 meses depois, tem uma dose de reforço, a terceira dose. A vacina ela pode ser tomada junto com outra vacina do sistema do PNI, do calendário de imunização, não tem problema nenhum. Então, o pai leva o documento da criança, o responsável, o pai, tem que estar presente na hora da aplicação da dose. E estamos iniciando essa segunda fase no Shopping Center Iguatemi, de 9 às 17 horas. E o assunto agora é sorte. Já pensou em ficar milionário neste fim de ano? Uma boa pedida é apostar na Mega da Virada. Fim de ano chegando e com ele a possibilidade de ficar milionário. Já pensou? O Wilson já. Ia viver bem, aplicava o dinheiro, viver viajando, passeando, conhecer outros países. Além de ajudar toda a família, ele aproveitaria um pouco dessa grana. Ajudar a minha família todinha. Todinha? Mas ainda sobrava um bocado de dinheiro, não sobrava? Sobrava um bocado de dinheiro, dava para abrir uma empresa, dava para trabalhar, uma funcionária para trabalhar para mim. Na Mega da Virada, a expectativa é de um prêmio beirando os 450 milhões de reais. É muito dinheiro. O Xerez é diretor do Sindicato das Empresas Lotéricas do Estado e dono desta loteria na Praia de Iracema. Ele confessa que neste período de fim de ano a movimentação aumenta de forma considerável. Toda época de fim de ano, a gente tem essa Mega da Virada, que desde 2009 que acontece, nunca ficou sem sair o prêmio, né? Se o prêmio não sai, ele vai para quem acertar 5 dezenas ou 4, né? Então, e o povo já está nessa esperança, né? Esse ano nós estamos com a previsão de 450 milhões, já é um bom dinheiro, um ótimo dinheiro, né? Este é o concurso especial de número 2.550. De acordo com a Caixa Econômica Federal, este é o maior prêmio da história das loterias Caixa. O sorteio das 6 dezenas acontece no dia 31 de dezembro. Xerez explica que existem diversas possibilidades de apostas, todas com a maior segurança possível. Existe uma tabela de apostas, certo? A quantidade mínima são 6 dezenas, é R$ 4,50, e existe uma probabilidade de 50 milhões de acerto. E agora a gente pode fazer até 20 dezenas, que dá R$ 174 mil. Mas a probabilidade de acerto é 1 em 1.272 apostas. O Xerez tem 42 anos neste ramo. Ao longo do tempo, ele, claro, precisou profissionalizar o seu serviço. Uma dessas mudanças foi o serviço de delivery. Ele entrega a aposta na casa do cliente na maior comodidade. Tudo em nome da sorte. O cliente se cadastra, né, faz o primeiro contato, ele dá o telefone, o endereço, o telefone extra, o outro telefone, né, porque se o primeiro não ligar a gente contacta com o segundo, e ele pede a aposta dele, a gente leva a aposta na casa dele sem custo nenhum, em casa, no escritório, entendeu? E lá ele faz o pagamento via Pix, ou deposita o dinheiro na conta, então fica bem à vontade. Você confere agora a segunda matéria sobre a nossa série especial Símbolos de Natal. Você vai conhecer a origem da brincadeira chamada de amigo oculto. Meu amigo oculto, né, que é meu amigo Doce, é uma menina muito especial, talentosa, e eu vejo que essa pessoa ela realmente veio só somar aqui na empresa. Quem será, hein? Juliana.
Com certeza você já participou de algum amigo secreto como esse. Na empresa da Vládia, a brincadeira já faz parte do calendário de atividades. Nós temos esse hábito não só no final do ano, né, mas também nos meses também, que é o Setembro Amarelo. Então nós gostamos muito também dessas datas para a gente poder se confraternizar e também colocar na cabeça de cada um a importância do que representa cada data. Essa troca de presentes bem divertida foi iniciada há muito tempo. Apesar das divergências, o amigo oculto, como também é chamado, surgiu meio ao caos econômico vivenciado pelos Estados Unidos na crise econômica de 1929. Essa iniciativa teria surgido nos Estados Unidos para aproximar funcionários de empresas, funcionários que não interagiam ao longo do ano. Essa era uma maneira de você conhecer pessoas, se aproximar e, através da própria brincadeira, de citar características, de citar fulano, meu amigo oculto, ele, né? Fulano naturalmente não, sem dizer o nome, né? O meu amigo oculto, ele tem tais características, e aí os próprios colegas iam tentando adivinhar, fazendo aquela coisa. Quando a pessoa não tinha muito contato, ela já dizia, meu amigo oculto, eu não tenho muito contato, mas eu acho que ele é assim, eu tenho impressão. E nesses detalhes o pessoal ia brincando e tentando adivinhar quem poderia ser. Ao longo dos anos, a brincadeira foi se modernizando e ganhando diferentes nomenclaturas. O amigo da onça, por exemplo, é super divertido. Os participantes acabam tomando os presentes um dos outros. Mas o que caiu mesmo no gosto popular foi o chamado amigo doce ou amigo chocolate. As regras são praticamente as mesmas e não tem surpresa na hora de receber o conteúdo, já que tudo é delicioso. E para todo mundo ficar satisfeito, algumas dicas dos itens preferidos são repassadas entre os participantes antes mesmo da brincadeira. Nós proporcionamos isso para todos os colaboradores, realmente para que tenha mais engajamento, para que haja mais harmonia entre os colaboradores, porque a gente acredita que assim, a gente cuidando de gente, a gente tendo os processos bem definidos, a gente tem resultados. Tá todo mundo junto, a gente passa muito mais tempo na empresa, né? Acaba se tornando um momento muito melhor de comunhão, de divertido, e acaba que todo mundo feliz e acaba produzindo muito mais, né? A confraternização traz leveza para o ambiente de trabalho. O amigo secreto, inclusive, busca aproximar essa relação de respeito entre os colaboradores, pois durante a troca de presentes, aspectos positivos do outro são destacados, a fim de demonstrar o valor que ele tem para a equipe. Isso aí era interessante porque às vezes até qualidades que a própria pessoa não via, quando aquele amigo dizia, né, meu amigo secreto é fulano, mas eu sou isso tudo que você está dizendo, você acha mesmo que eu tenho essas características? Às vezes para a própria pessoa era surpresa quando ela era descrita com adjetivos que ela própria nem reconhecia. A seguir, você confere uma entrevista sobre fertilidade. Eu volto já. Estamos de volta. Período de final do ano é tempo de se planejar, seja na parte financeira ou também para aumentar a família. Para falar sobre esse tema, fertilidade, a gente vai conversar com o Dr. Marcelo Cavalcante, que é ginecologista especialista em reprodução humana. Muito obrigada pela participação aqui no Direto da Redação. Eu que agradeço pelo convite. Falando nisso, né? Tem que se planejar realmente quando a gente pensa aí em aumentar a família e também falando nesse procedimento, né, da fertilização, que demanda aí todo um planejamento, não é isso, doutor? Final de ano a gente começa a fazer a lista dos nossos planejamentos, nossas metas, e para quem está pensando em aumentar a família, em ter filhos, o planejamento reprodutivo está muito em voga. A gente precisa fazer um bom planejamento, não só para ter filho, mas adiar a maternidade, adiar a paternidade.
E as técnicas de reprodução assistida entram nesse planejamento, para aqueles casais que terão dificuldades em engravidar espontaneamente. Existe aqui no Brasil um dado específico que trata sobre a fertilidade, não é isso? O que tem de novo sobre o tema é que foi publicado recentemente um estudo e que confirmou uma suspeita que a gente tem, que a gente vinha adquirindo ao longo desses últimos anos. A busca pelos especialistas em reprodução, a busca pelo consultório do ginecologista de casais com dificuldade para engravidar. Mas a gente não tinha um dado oficial que estava ocorrendo um aumento dessa infertilidade, um aumento dessa dificuldade para engravidar. O último grande estudo sobre o tema tinha sido publicado há 10 anos atrás, e que o percentual, a prevalência desse problema era em torno de 8 a 12%. Ou seja, de cada 100 casais que tentavam engravidar, 8 a 10 ia ter alguma dificuldade. E esse estudo que foi publicado recentemente, ele coloca em torno de 20 a 25% dos casais que tentam engravidar terão dificuldades, ou seja, quase que dobrou o número desses casais. E isso tem nos alertado em tentar entender o porquê dessa dificuldade que os casais estão tendo esse problema e que estão nos procurando cada vez mais. Existe algum motivo específico, doutor Marcelo, que gera a infertilidade? Sim, existem diversos fatores relacionados à saúde da mulher, à saúde do homem, que podem impactar na fertilidade. O que esses últimos estudos têm demonstrado que talvez fatores ambientais, o nosso dia a dia, a dieta, o estresse, o adiar a maternidade é que tem provocado esse aumento na dificuldade dos casais em engravidar. A gente observa também uma mudança do perfil reprodutivo da mulher. No Brasil e no mundo, as mulheres estão deixando para engravidar cada vez mais tarde. Então esse talvez seja um dos grandes fatores que estejam impactando nessa dificuldade que tem aumentado. Vamos supor que eu desejo ser mãe, mas considero que atualmente não é um momento oportuno. Tem como congelar esses óvulos? Pode. Talvez a grande dúvida e o grande dilema da mulher e do homem é quando ter seu filho, quando ter filhos, quando pretender engravidar. O principal fator que vai influenciar nesse plano, nesse objetivo, é a idade, principalmente a idade da mulher. Então, a mulher ela tem que ter esse norte baseado na sua idade. E uma idade-chave seria em torno ali dos 35 anos. A partir dos 35 anos é esperado uma maior dificuldade para engravidar. Caso a mulher não tenha esse plano de engravidar até os 35 anos, ela tem que fazer um planejamento mais programado. E aí entram as técnicas de reprodução assistida, em que hoje o mais aconselhado seria o congelamento dos óvulos. Que a mulher jovem ela pode congelar os seus óvulos e futuramente ela descongela esses óvulos, caso ela não consiga engravidar naturalmente, e com o seu parceiro, o seu futuro parceiro, ela pode gerar esses embriões e tentar engravidar. A fertilização in vitro seria caso ela tivesse já o seu parceiro definido e quisesse adiar por alguns anos a tentativa de ter um segundo filho ou um terceiro filho. E aí a gente pode congelar os embriões. Mas caso ela ainda não tenha essa estabilidade com o seu parceiro, não tenha a pessoa com que ela quer ter seus filhos ainda definido, o procedimento indicado seria o congelamento dos óvulos, que a gente chama de preservação social da fertilidade. Obrigada pela participação aqui no Direto da Redação. Ok, eu que agradeço. Um Feliz Natal a todo mundo. Tá? E aos casais, às mulheres que estão colocando na sua meta em engravidar, pensem nesse planejamento, façam uma estratégia que realmente vale a pena. E o nosso programa de hoje fica por aqui. Grata pela participação. Até mais!